Oi, eu sou Vivian Luiz. E eu sou Letícia Castro. Viemos hoje aqui falar sobre duas grandes conjurações que ocorreram no Brasil. E nós somos do canal Ajuda Aqui. Bom, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como foi que ocorreu a Conjuração Baiana. Como o próprio nome já diz, a Conjuração Baiana ocorreu na Bahia. E bom, basicamente foi um movimento emancipacionista onde eles queriam lutar pelos seus direitos, além de também proclamação da República e mais alguns outros motivos que eu vou citar lá na frente. E bom, foi um movimento de adesão popular, onde participaram basicamente os escravos, ex-escravos, alguns comerciantes como artesãos, também soldados e algumas pessoas de classe média urbana. Bom, a Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, por ter um dos seus principais líderes que eram alfaiates, né? Bom, a Conjuração Baiana ocorreu no final do século XVIII, em 1798. Bom, basicamente eles eram bastante explorados pela coroa portuguesa e o comércio não era tão favorável a eles, não tinha, era muito cheio de imposições, então eles queriam a proclamação da República, o fim do trabalho escravo, também um comércio mais livre, e eles queriam fazer trazer as reivindicações das camadas mais pobres, né? Mostrar para eles que eles têm direitos e que esses direitos têm que ser exercidos, né? E bom, eles também eram bastante ignorados pela coroa portuguesa, então eles queriam se revoltar para que trouxesse os holofotes para eles, para que aquela situação mudasse, certo? Bom, alguns dos seus líderes, como eu já falei, eram alfaiates. Bom, alguns dos seus líderes foram Luiz Gonzaga das Virgens e um dos alfaiates que eu havia citado foi Miguel Faustino dos Santos Lira. Bom, no dia 12 de agosto de 1798, os conjurados espalharam pela cidade panfletos convocando a população a participar desse movimento. Então, eles pregaram esses papéis nas paredes das igrejas, convocando essas pessoas, com o lema de liberdade, igualdade, fraternidade e república. Infelizmente, eles foram fortemente reprimidos pelos militares da época, então essa revolta não saiu do papel, foi apenas idealizada. Foram fortemente reprimidos e também não saíram do papel, assim como a Inconfidência Mineira. Bom, a Conjuração Baiana tem uma forte ligação com a Revolução Francesa. Lá em 1797, os conjurados baianos resolveram fazer um trato com a França. Então, a França se beneficiava com o comércio brasileiro e, em troca, os conjurados ganhavam militares para poderem lutar por eles na revolta. O que não ocorreu porque não teve luta, né? Mas, enfim, a outra ligação também é que os conjurados baianos se inspiravam bastante nas ideias iluministas, assim como a França, e também se inspiraram na Revolução Francesa, que ocorreu mais ou menos naquela mesma época, e a Revolução Haitiana. Eles se inspiravam bastante nas ideias de Rousseau. Bom, como eu falei, eles foram reprimidos antes do ato, então em 1799 os seus integrantes foram presos e os seus líderes ou foram condenados à morte ou foram condenados ao exílio. E bom, essa foi a Conjuração Baiana. E agora vamos para a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi uma conspiração feita por pequenos membros da elite de Vila Rica, em 1780, contra o domínio português. No final do século XVIII, era grande a extração de ouro no país, principalmente em Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% do ouro encontrado ia parar nos cofres portugueses. Com a grande exploração, os ouros na mina diminuíram, e mesmo assim os portugueses não diminuíram as cobranças. Nesta época, Portugal criou a derrama, que funcionava da seguinte forma: cada região de extração de ouro deveriam pagar 100 arrobas por ano, 100 arrobas por ano para a metrópole. E aqueles que não conseguiam pagar, os soldados portugueses invadiam as casas e pegavam as coisas de valores até completar o valor estimado. Com todas essas atitudes, acabou gerando uma grande insatisfação no povo,
principalmente nos fazendeiros rurais e nos donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, como por exemplo intelectuais, militares, fazendeiros e donos de minas, influenciados pela ideia de liberdade do iluminismo europeu, acabaram se reunindo para buscar uma solução para este problema. Os Inconfidentes marcaram o dia do movimento para uma data em que a derrama seria executada. Porém, um dos Inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, delatou o movimento para as autoridades portuguesas em troca do perdão das suas dívidas com a coroa. E isso acabou gerando a prisão de vários membros e a morte de Tiradentes. Os Inconfidentes decidiram adotar como símbolo do novo país uma bandeira de fundo branco com um triângulo verde no meio e uma frase em latim que significa liberdade ainda que tardia. E agora eu vou trazer uma comparação entre as duas, trazendo semelhanças e diferenças. Basicamente, as duas tiveram um caráter de repressão pela coroa, ainda na sua fase de preparativos, ou seja, não saíram do papel, foram conjurações que apenas foram idealizadas pelos seus líderes, mas que mesmo assim foram reprimidos, para você ver, né? Também foram de caráter emancipacionista aos dois, ou de contestação, foram movimentos de contestação, onde ocorreram no período colonial. Eles tiveram influência nas ideias iluministas, na independência dos Estados Unidos e também em ideais republicanos, além de sofrerem com altos... Agora vamos para as diferenças. A Conjuração Mineira foi um movimento mais elitista, já a baiana teve um caráter mais popular. Além de que os baianos queriam a abolição da escravidão, uma coisa que os mineiros nem pensavam em idealizar no seu movimento. Outra coisa também é que os mineiros queriam assegurar as suas riquezas e os seus minérios, e os baianos estavam mais focados na igualdade racial. Big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!